Olá, a conversa que vocês verão em seguida com Júlia Rodrigues, minha amiga, neurocientista pela Universidade Federal do ABC, se não me engano é isso mesmo, me ajuda aí, Júlia. Será um papo onde a gente vai apresentar algumas reflexões e questões importantes de serem ouvidas nesse momento de quarentena. Nós falamos sobre as diversas dificuldades que a quarentena vai enfrentar pela ótica da ciência, dos cientistas que individualmente vão passar por transformações como todos estão passando e como isso pode ou não afetar a ciência como um todo. É um momento de encruzilhada, é um momento de possibilidades também. A partir de nossas trajetórias, de reflexões que fazemos, tentamos enfrentar essa questão da ciência na pandemia. Fiquem com Júlia. E a câmera? Você mudou a câmera. E agora? Agora tá tudo certo, né? Tô te vendo, tá me vendo? Tô te vendo. O cabelo molhado. Peço desculpas aí por não ter me arrumado. Não, mas eu também. Eu peguei a primeira blusa que eu vi, assim, na frente. É, então, foi bem elaborado, bem pensado, assim, né? Mas só avisando que já está gravando, tá bom? A joia. Você tá bem? Como você tá? Como você tá se sentindo nesse coronavírus? Na verdade, antes disso, você tá me vendo bem? Você tá me ouvindo bem? Sim, você também? Tudo bem, tudo certo. Tudo certo. Então, Ed, tô enfrentando, assim, aprendendo a lidar com a ansiedade, nessa quarentena. Acho que esse é o meu maior desafio pessoal, assim. Sei. Hoje, inclusive, fiz terapia, foi ótima a Hum. sessão, estou evoluindo em alguns aspectos. Então, é isso, assim, aproveitando a família, ficando em casa e Entendi. tentando não surtar com o cenário político que estamos vivendo, né? E Difícil essa parte aqui. muito difícil, né? Eu acho que a gente esperava que fosse ser difícil, mas a gente não conseguia prever o que poderia acontecer, né? Eu acho Uhum. que, por mais que a gente soubesse que o governo atual muito dificilmente estaria preparado para enfrentar essa pandemia, a gente não esperava, eu acho que eu, pelo menos, não esperava uma crise como essa que a gente está passando, né? Sim, sim. E é uma. E a gente sabe que ainda tem espaço para piorar, né? Esse é um Exato. problema. Que essa ansiedade, ela não é só do presente, né? Ela também é de um processo que está em andamento, né? Isso é Sim. bem difícil mesmo. Júlio, mas você falou dessa sua ansiedade pessoal. Você acha que mudou alguma coisa para você do período desde quando começou a quarentena, de adaptar até agora? Como que foi sua jornada pessoal até agora, assim, para você? Olha, eu acho que eu precisei mudar algumas coisas. É, Acho que em questão de produtividade, aceitar que Hum, não dá para ser produtiva como a gente é quando as coisas estão no ritmo normal, né? uhum, Aprender a lidar com isso, assim. Eu acho que a gente, infelizmente, é ensinado a trabalhar num sistema pouco humanizado. hum, Então, quando a gente trabalha em casa, isso acaba sendo diferente, porque é a gente que dita o nosso próprio ritmo, né? é, E a gente não aprende esse tipo de coisa, assim, então tem que aprender, né? uhum, Então, acho que lidar com isso, produtividade, lidar com ansiedade, a questão de não saber aceitar que não temos controle sobre o tempo, sobre o futuro, que não dá para saber o que vai acontecer, como iremos sair dessa e se iremos sair dessa bem. meu café. Acho que essas duas coisas, assim, a questão do controle é muito importante, assim, estou aprendendo a lidar com isso, a Uhum, aceitar que eu não tenho controle das coisas, né?
principalmente do tempo, e produtividade. São coisas Entendi, bem chatas que acabam pegando. entendi. E, nossa, eu também tô passando por processos assim de entender como que tá sendo reconstruir um pouco o cotidiano, né? O ritmo da vida. Acho que ele se Aham, perdeu muito, sim. muito difícil. Mas, ô, Júlio, você falou de mudanças aí. A gente já tinha conversado um pouco antes e Aham, a gente sabe que tem mudanças por vir, né? A gente uhum, já teve mudanças significativas no nosso cotidiano, a quarentena já impôs isso, mas a gente sabe que as mudanças climáticas para a nossa geração e para gerações futuras, a primeira depois de nós, a gente já promete um mundo bem diferente do que a gente já tem, né? E talvez essa pandemia seja uma das primeiras pandemias, né? Então, acho que a gente está diante de um horizonte que as mudanças podem se acelerar. E cada ponto disruptivo desses, a gente vai ter que se haver com isso, né? Agora a gente vai mudar para onde a gente vai e quanto a gente vai querer conservar aquilo que estava antes. Né? E eu acho que... e como que você vê isso em termos do seguinte? Tem uma ansiedade presente para a gente guardar um pouco daquilo que estava antes, né? Tipo assim, não, vamos tentar guardar. O mundo não pode mudar tanto, a gente tem que reservar isso e tal. E outras pessoas já vão ter uma atitude um pouco bem, a mudança está por vir, ela está acontecendo. Então, se a gente aceitar ela, a gente pode entrar num processo mais saudável. Você acha que qual dessas duas posturas pode nos ajudar nesse momento e possivelmente em outros momentos agora que estão por vir? Tentar guardar uma coisa que estava de antes, tentar deixar o mínimo as coisas mudarem ou topar essa mudança olha, subjetivamente, politicamente? eu acho que quando a gente passa por um momento de crise, por que que chama crise, né? Tipo, a gente não é um ponto onde a gente não consegue prever com muita certeza o desdobramento a partir daquele Uhum, ponto, né? uhum, Isso até é um conceito, inclusive, da física. Existem pontos críticos num sistema que são pontos que a gente não consegue prever o comportamento daquele sistema a partir daquele momento, né? uhum, Eu acho que essa crise que a gente está vivendo, eu acho que numa crise todos os problemas ficam mais evidentes. Então, eu acho que questões relacionadas a problemas sociais, o grande problema da linguagem que a gente está vivendo hoje, da falta de comunicação entre instituições como ciência, política e sociedade. uhum, Eu acho que essa falha fica mais gritante ainda nesse momento. Então, eu acho que assim, é o momento da gente parar e observar, em primeiro lugar, quais são os uhum, problemas. O que está sobressaindo nesse momento, né? uhum, E o que a gente precisa mudar a partir dali para que o, a consequência dessa crise seja o menos traga o menos prejuízo possível para nós, uhum, assim, né? sim, Seja o mais proveitosa, se é que dá para ser possível, né? é, Então, eu acho que a questão socioeconômica ficou bem gritante, tanto é que o governo, mesmo sendo um governo de direita, que não olha muito, né, para as classes sociais mais menos favorecidas, uhum, precisou tomar medidas em relação a isso, porque uhum, se ele não tomasse medidas em relação a isso, ia todo mundo junto, ladeira abaixo, né? Então, eu acho uhum, que numa crise, problemas ficam mais salientes, assim. uhum, Tendo em vista isso, eu acho que a mudança ela é necessária. Não existe crise sem mudança, sabe? pois é, pois é. E o que a gente está vivendo agora exige de nós uma ação rápida, que a gente não estava acostumada a ter, né?
Uhum. Como você vai resolver um problema estrutural, socioeconômico, de uma forma rápida, né? Como que Sim. resolve esse BO? Não sabemos, né? O governo teve aí uma medida paliativa que, inclusive, não está funcionando muito bem, né? Uhum. Contemplou milhares, milhões de brasileiros, mas ainda tem uma boa parcela que Uhum. enfrenta sérios problemas, assim, básicos, né? Sim. E, Aparentemente você precisa do aplicativo para você fazer o saque, pelo menos de forma mais fácil. As outras formas são exato, mais difíceis. Então você já está exigindo um celular de alguém, né? Então parece que a gente não está falando do mesmo Brasil. exato. Você exige celular, você exige internet, Então, você exige uma série de coisas, assim, as informações, né, que a pessoa não tem. Por exemplo, quando eu trabalhei na periferia, o que me surpreendeu foi um senhor que estava na rua e eu fui uhum, pedir uma informação para ele. E aí ele ficou surpreso de eu ter abordado ele para pedir uma informação, porque ele era um morador de rua, né? E uhum, aí eu pedi a informação que eu estava precisando e troquei uma ideia com ele. Ele falou: Olha, eu tenho um RG. Eu falei, e tipo, uhum, com o maior orgulho do mundo, sabe? E aham, aquilo foi tipo, meu Deus, como um RG pode ser uma coisa tão importante para uma pessoa? A gente nem para pensar nisso, sabe? aham, Então, é esse Brasil que a gente vive, sabe? sim, E são esses problemas que ficam salientes agora, porque quando você tem um colapso do sistema de saúde, não importa se você pagou Unimed a vida inteira, se não tiver sim, vaga no Unimed, você vai para o SUS e vai ficar no leito do lado de um morador de rua, do lado de uma pessoa uhum. que veio de um contexto socioeconômico absurdamente diferente do seu, né? Ou você Então, pode até não ter eleito, né? Mesmo você pago, exato, tendo pago qualquer coisa, pode ser que você chegue e não tenha eleito para você. exato, você vai ter no SUS ainda na melhor das hipóteses, né? Uhum, Então, eu uhum, acho que a mudança ela é necessária. Não tem como a gente passar por esse momento sem mudar, né? E essa mudança ela tá acelerada. Então eu acho que isso gera ansiedade, gera medo do uhum, desconhecido, gera frustração, porque eu como cientista penso, nossa, a ciência está tão avançada, a gente consegue uhum, mandar satélites para outros planetas, enfim, a gente consegue dados surreais, assim, e a gente uhum, não está preparado para resolver um problema desse, sabe? uhum. Como vamos lidar com o Brasil em que uma parte da população não tem saneamento básico numa pandemia, sabe? Então, são problemas que ficam esquecidos por Uhum. conta do sistema, da estrutura do sistema, né, que a gente vive e que agora estão gritantes, assim. Então, de forma voluntária ou involuntária, todos nós iremos passar por mudanças. Ô, Júlia, fala um pouco pra gente, você falou de você trabalhando na periferia, fala um pouco pra gente desse último trabalho que você teve envolvida, da, da atuação da coleta de resultados, daquele programa do governo. Se você puder falar pra gente, pode ser bacana pra gente aqui. Ah, tá certo. Então, foi ano passado, né, de outubro a dezembro, eu participei de um projeto de avaliação de um programa do governo. Foi um Uhum, divisor de águas na minha vida. Esse programa do governo chama Programa Criança Feliz e ele atende crianças. É o maior programa com primeira infância do mundo, não é só do Brasil, uhum. mas do Olha só. mundo. Sim, é referência mundial, ganhou um prêmio internacional ano passado. E é um programa que ele dá suporte para mães desenvolverem atividades cognitivas com as Uhum, crianças e atividades básicas que estimulam a fala, que estimulam habilidades motoras e outras habilidades cognitivas no geral, né? uhum, Então, a minha função nesse projeto eu era entrevistadora, então a gente ia até as comunidades e lá nas comunidades a gente entrevistava as mães que participavam do uhum, programa, né? E aplicava um questionário socioeconômico, de saúde mental, de desenvolvimento da criança, né? Da criança que estava sendo atendida. E para mim, assim, foi um divisor de águas, porque eu sou classe média, né? E como uhum, pessoa da classe média,
eu nunca precisei ir na periferia para fazer nada, né? Acho que a configuração urbana, ela é de tal forma que a gente não precisa ir na periferia para fazer nada. Você não precisa ir lá para fazer uma compra, para pagar a conta. Não tem nenhum órgão público que a sede seja na periferia. Então, se você não é da periferia, você não vai na periferia, a menos que você tenha um motivo muito importante, assim. Então, foi a primeira vez que eu pisei, de fato, em periferias de 5 cidades do interior de São Paulo, né? E foi uma experiência muito dolorosa mesmo. A realidade da periferia é muito complicada. A maioria das mães que a gente pega são mães solteiras, que vivem em condição de miséria. E então, assim, foi uma experiência difícil, sabe? Cada dia era um soco no estômago, um não, vários socos no estômago. Cada casa que eu entrava era uma história diferente. E isso, como neurocientista, foi marcante do ponto de vista do objetivo da pesquisa mesmo, que era avaliar se as crianças estavam tendo um desempenho melhor, né, no desenvolvimento. E isso é uma questão muito importante. Eu acho que a gente entender o neurodesenvolvimento da forma correta como ele deve ser entendido, auxilia a gente a entender a importância de resolver o problema socioeconômico, a desigualdade socioeconômica que a gente tem. E, no mínimo, garantir o básico para essas pessoas. E não digo o básico de saneamento básico, eu digo o básico de tempo de trabalho, de saneamento básico, de educação, de lazer para essas pessoas, né? Afeto. Sim, tudo, sabe? A infância é o período mais importante da nossa vida e o contexto em que a gente passa a nossa infância influencia muito no desenvolvimento, no nosso desenvolvimento, né? E isso causa reflexos, às vezes, permanentes e, se não forem permanentes, muito importantes para o resto da nossa vida, né? E é um período que a gente não lembra. Então, às vezes, você fala, a criança cresceu ali naquele ambiente, mas depois ela conseguiu mudar de vida e tal, mas às vezes ela vai ter dificuldade lá na frente, sei lá, com uma disciplina ou com alguma situação, que ela não vai conseguir identificar de onde veio aquilo. E, na verdade, veio lá de trás. Ela tinha 1, 2 anos de idade, que ela não foi estimulada da forma correta, né? Não aprendeu o vocabulário que as pessoas que têm uma condição socioeconômica mais favorecida aprendem, a quantidade de palavras, as habilidades motoras, enfim. Então, foi, assim, crucial para mim, como cientista, rever essas questões, rever para onde o meu olhar como cientista deve ser direcionado. E eu acho que isso foi um privilégio para mim na época, né? Nem todos os cientistas passam por uma experiência dessa. Mas eu acho que agora, coincidentemente ou não, eu pensava, né? Nossa, quando será que as pessoas da comunidade científica vão perceber que é muito importante ter um olhar direcionado para problemas reais que precisam ser solucionados, né? E problemas não reais, mas urgentes, no caso. E aí agora veio a pandemia, né? E agora a gente viu a necessidade de solucionar problemas urgentes, de forma urgente, assim, mesmo. Então, eu acho que, de certa forma, para a comunidade científica, acaba sendo um divisor de águas também. Um momento de reflexão de, tipo, qual é o propósito da minha busca pelo conhecimento, né? Em que aspecto isso pode ser útil para a sociedade de forma direta. A ciência, deixando bem claro que a ciência não precisa trazer um retorno social direto. Não sou a favor disso. Mas eu acho que a postura do Pesquisa de cientista... base, ela é sempre importante, né? Sim, e a postura do cientista, sim, deve impactar diretamente, pelo menos ali, o entorno dele, sabe? Eu acho que o cientista ele é uma figura importante na sociedade. Então, enfim, poderia ficar falando 1000 horas aqui sobre isso, mas acho que a mensagem principal, pelo menos para mim, foi essa.
Eu vou até arriscar assim, um palpite mesmo, sabe? A palavra chique é interessante. Que é muito o propósito do canal aqui, que é a gente poder também soltar um pouco a nossa imaginação com base em conhecimentos interessantes. Mas te ouvindo falar muito sobre isso, é por isso que eu te perguntei disso nesse momento que a gente estava falando sobre mudanças, né? Primeiro que, aparentemente, essa crise, que os caminhos, eles se tornam, como você falou, incertos daqui para frente, para onde a gente vai, afetam também a produção científica, né? Acho que uma produção científica, acadêmica, ela não fica ilesa a uma experiência social comum como essa, né? E eu acho que é bom que essa experiência de produção científica, ela se deixa afetar por isso, né? Mas eu estava pensando aqui que sobre isso que você estava dizendo do neurodesenvolvimento ser uma etapa na infância tão importante que ele vai afetar para sempre a vida daquele sujeito, mas que de alguma forma ele não vai, que traz uma marca interessante, que ele não lembra daquilo, né? Mas que ele não possa lembrar daquilo, aquilo vai certamente traçar caminhos e deixar possibilidades marcadas, né? A gente vê isso nas remodelagens sinápticas, a gente vê isso no potencial do cérebro de fazer as ligações enquanto há tempo, existem janelas de oportunidade, né? E eu fiquei pensando se isso não podia ser uma metáfora do Brasil agora, sabe? Porque toda a dificuldade que a gente está tendo de enfrentar essa pandemia, vou tentar explicar minha pilha agora, mas toda a dificuldade que a gente está tendo de enfrentar essa pandemia vem de decisões que não foram que não foram tomadas no nosso tempo, né? Você pega, a gente poderia voltar quanto a gente quiser no passado, mas no passado bem recente, na transição da ditadura para a democracia, onde a gente não era nascido, onde impactos que nem tem como a gente lembrar, eles marcaram muito na sociedade, né? Como as políticas sociais não foram determinadas, né? Não foram determinantes para a gente poder estabelecer uma sociedade menos desigual. E aparentemente até as pessoas que viveram não ficaram. Mas não sei como que essas coisas que a gente não experiencia, propriamente na memória, elas continuam a nos afetar, né? A despeito da nossa vontade. E o Brasil parece estar nessa situação em relação ao mundo de periferia, de falta de assistência mínima básica, e não apenas econômica, mas de saneamento básico. A gente está com falta de assistência em terapia. Então, como a gente enfrenta um período de mudanças agudas, que provavelmente esse coronavírus será o primeiro de muitos, né, por causa das mudanças climáticas, sendo que a gente está quase como que o país inteiro, perante o mundo, está como essa mãe de uma periferia, né, que está desassistida. É claro que aqui no Brasil tem de realidades diferentes, né, mas com consequências que vieram, que não foram escolhidas pela pessoa, né. Eu acho que isso agudiza a crise que a gente vive, agudiza a ansiedade sobre como enfrentar aquilo que a gente nunca enfrentou de uma forma rápida e urgente, né. Sim. Tem uma questão que eu acho muito interessante. Eu trabalho com um grupo de. Uma parte do meu grupo de pesquisa faz um trabalho bem legal com linguagem emocional, né? E, e eles estavam analisando tipo, a quantidade de palavras para descrever emoções positivas e negativas que a gente tem no vocabulário. E a gente Sim. tem muito mais palavras para descrever emoções negativas do que positivas no português. Uhum. E aí, numa brincadeira assim, que a gente estava fazendo, né, o professor falou: por que será, né, que a gente tem assim? Aí um outro professor falou: será que é histórico? Aí eu pensei, gente, o Brasil começou com um genocídio de indígenas, Pois é. sabe? O que vocês esperavam de um país que surgiu, né, dessa forma, infelizmente. Então, com certeza, assim, o que a gente está vivendo agora é produto de anos aí de situações bem complicadas, políticas, econômicas, sociais, e a gente não tem todo o conhecimento. Por mais que a gente estude história, a gente nunca vai saber, né, quais Sim. são, quais são as origens de todas as consequências que a gente está passando agora, né? Então, com certeza, acho que faz sentido que a analogia faz muito sentido mesmo. E uma questão interessante que você falou antes sobre a ciência
Eu acho assim, se você quer entender o que uma sociedade está passando, em seja qual for o momento histórico, você Uhum, olha para o que está sendo produzido nas artes e uhum, o que está sendo produzido na ciência. Eu acho que esses são os dois radares que a gente tem. Se você olhar para a ditadura, se você olhar para a época de uhum, guerra, entende? Tipo, são uhum, dois radares essenciais. Tudo que acontece na sociedade reflete imediatamente na produção artística e científica. Então, uhum, eu acho que até por isso que a ciência tem um papel fundamental, assim, não uhum, só como agente no presente, né? Mas uhum, também como um marcador histórico, assim, para as gerações no futuro entenderem o que estava acontecendo nessa época, né? Quais tipos de produção científica estão uhum, acontecendo agora. Inclusive, antes de ontem foi divulgado um artigo na Nature uhum. muito interessante sobre a necessidade do combate à pseudociência nessa época de pandemia. Ah, eu vi que nunca tinha tido um destaque tão numa revista tão, Exato. inclusive, popularmente conhecida, né? Sim, e eu achei assim que foi um artigo meio desesperado, porque a Sim. postura do autor foi muito radical. Ele falou, tipo, de uma forma como se qualquer coisa que não fosse ciência a gente deveria excluir nesse momento, né? Exclui reiki, exclui homeopatia, exclui medicina alternativa, receita da vovó, enfim. Eu acho que foi um artigo meio de um pedido desesperado para o Sim, sim. cientista, um pedido e que faz sentido, né? Porque o Uhum. cientista, como eu falei antes, ele tem um papel social, então a gente precisa se comunicar, entendeu? O cientista ele precisa falar, ele precisa, poxa, se você vê uma fake news falando que nem eu vi que tipo que talvez aquele remédio, esqueci o nome agora, mas para matar piolho, Cloroquina. Ah, não, a matapiolho, eu não tô ligado. não lembro agora o nome, mas enfim, Ai, poderia meu ser a Deus. cura do coronavírus? Gente, Ah, não, sabe? Tá assim, passando por vários testes, eles estão testando várias coisas uhum, para curar, né, o coronavírus. E a gente, como cientista, precisa falar: olha, não é assim que funciona, né? Eu acho que a gente tem esse dever, assim, de estar nas redes sociais presente, sabe? Informando uhum. as pessoas mesmo. E é uma coisa que a gente não aprende, infelizmente, na faculdade, assim, a se comunicar. Tem Pois é, matérias de divulgação científica, mas eu acho que a divulgação científica ainda está muito longe de atingir a sociedade, assim. Ela pois atinge é. quem tem interesse por ciência e que não é da área, mas ela não Uhum, atinge quem não tem interesse por ciência, sabe? Quem não uhum. conhece ciência. Então, como que você vai explicar para uma pessoa que não teve escolaridade que é preciso achatar a curva de crescimento do número de casos, sabe? Como Uhum. você vai explicar isso? É um problema urgente que a gente está enfrentando, né? Que precisa ser solucionado, né? Não, e a gente tem alguns esforços no Brasil que começaram nas últimas décadas, que tem aquele Science Vlogs Brasil, né, do YouTube, que reúne Uhum, alguns divulgadores, né, e que é talvez a tentativa organizada mais presente que a gente tenha nas redes aqui no Brasil. Mas realmente a gente ainda está muito inaugural nessa etapa, né? E tem um autor que a gente gosta muito, que é o Siddhartha, né, Júlio? E sim. você conversa bastante sobre ele, mas o Siddhartha, ele recentemente ele deu uma entrevista e ele disse que a gente tem que a gente tá no momento de que a gente tem que estar à altura dos nossos melhores ancestrais para passar por essa crise, assim, sabe? Eu gosto muito desse tipo de exortação quando ele faz, porque lembra a gente de qual é a condição que a gente tem para enfrentar, porque a gente chegou até aqui, né? Então, por Uhum, exemplo, esse cara que está fazendo essa questão na Nature, ele está tomando um passo radicalizado por causa de um momento desesperado, né? E a gente não sabe se aham, isso é uma forma, a melhor forma de combater, mas é uma forma, né? Melhor do que fazer nada. uhum, E sim. agora a ciência vai passar por momentos de bifurcação mesmo, né? Tipo, como é que a gente vai fazer para
para lidar com isso. Mas já que surge essa pergunta, como é que a ciência vai ser reformulada por uma pandemia, eu queria te perguntar uma questão importante, que é Uhum. o que a gente pode sonhar, Júlia, já que a gente está nessa encruzilhada, nesse ponto disruptivo, essa oportunidade de que a ciência se renove com esses desafios urgentes. Você acha que a gente tem direito de sonhar com o quê? Para onde a nossa imaginação pode ir? Imaginação política, social, para a gente sonhar. Olha, eu acho que a minha maior esperança no momento é o crescimento do pensamento coletivo. Eu acho que essa é uma consequência muito positiva que pode ser desenvolvida melhor com essa mudança que a gente está passando, né? Então, eu acho que um mundo onde as pessoas entendam o poder do coletivo e que a nossa existência só faz sentido se a gente pensar no coletivo, né? Uhum. Então, sonhar com um mundo mais solidário, de repente, mais unido, Entendi. mais humano, né? Eu acho que a gente pensar no coletivo é pensar no ser humano, né? Não é um conjunto, é cada ser humano ali se ajudando que forma o coletivo, né? Não é uma unidade homogênea. O coletivo ele é feito de várias partes É diferentes, heterogêneo. heterogêneas, e eu acho que é isso, assim. Acho que o que eu estou sonhando, né, é com um mundo mais coletivo, mais solidário e mais unido. E acho que talvez mais sensato, mas Uhum. acho que ainda é um caminho a ser percorrido aí. Ô, Júlio, mas eu gostei muito da expressão que você usou. Você falou pensamento coletivo. Você acha que formas de pensar mais coletivamente ou alguma reprogramação, algum hackeamento do pensamento científico pode ser afetado por um pensamento coletivo? Eu não sei se eu consigo expressar essa minha pergunta, não sei se eu consigo deixar claro, mas assim, eu fico realmente pensando quando é que, ou de que forma o pensamento coletivo pode afetar a ciência. Porque você falou, né? Quando é que tive essa pergunta após a sua experiência, de como quando os cientistas iriam olhar para questões mais imediatas, mais urgentes, não é que necessariamente isso seja a única forma de pensamento coletivo Uhum. afetar o pensamento científico, mas é uma delas, né? Não sei, parece que eu sinto também como uma pessoa que está tentando percorrer esse caminho científico, esse caminho acadêmico, e falta muito pensamento coletivo para quase tudo na academia, para divulgação, para a realização da pesquisa, para a forma como a gente financia a pesquisa, para a forma como a gente forma nossos acadêmicos. Eu não sei, o que você acha? Olha, eu acho que na ciência, eu acho que assim, o primeiro ponto, sei lá, talvez um dos pontos mais importantes é os cientistas entenderem que eles estão a serviço da sociedade. Então, a gente estando Uhum. a serviço da sociedade, não importa se é a Júlia, se é o Edinaldo que vai fazer uma descoberta, que vai, enfim, produzir algo relevante. O que importa é que a ciência precisa caminhar para essa direção, precisa caminhar a serviço da sociedade. Então, eu acho que já vem há algum tempo. A ciência é um mundo muito grande, né? Então, eu vou falar mais ou Sim, menos sim. do que eu sei, que é o que eu vivo, né? Hoje em dia. A gente está caminhando para uma ciência coletivista. Então, a gente compartilha dados, a gente Ah, compartilha códigos de análise, né? Existem esses congressos que eu participei semana passada de um congresso internacional virtual que foi assim muito acolhedor, que no legal. sentido de vamos se ajudar. Olha, eu sei analisar, você tem dados aí sobrando, então eu te ajudo a analisar, você compartilha seus dados comigo. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais os laboratórios que produzirem coisas para o bem social e de forma colaborativa, eles têm a ganhar, sim. Eu acho que a Entendi. gente tem muito mais a ganhar sendo unido do que tentando ali ganhar um nome na história, sabe?
Então, eu acho que é uma tendência, assim, da ciência. Fico muito feliz por isso. Fico triste por ter sido uma coisa. Aliás, por a gente ter precisado passar por coisas difíceis para chegar Uhum, nesse pensamento, né? uhum, Mas é uma tendência que já vem antes da pandemia, acho que agora vai ser intensificada. sim. Já tinha até acabado assim, talvez não no seu campo, porque o seu campo é um dos campos que ainda restam mais grandes descobertas, né? Eu acho que o campo das neurociências é um campo que ainda tem muitos pontos de Muita virada coisa. para serem feitos, né? Mas Aham. parece que nas ciências como um todo já passou um pouco a época aquele grande nome vai fazer aquela uma descoberta, né? Acho que é muito mais pro Uhum. lado da colaboração que você está falando, né? Apenas o compartilhamento Sim, de dados entre grandes times de pesquisa que podem produzir resultados mais significativos, né? E claro que eles são, a gente sabe como funciona a ciência, eles são paulatinos, são devagarzinho, são a conta-gotas, e é assim mesmo, a gente sabe que é o melhor caminho que a gente tem por enquanto. Mas eu acho que o bacana da sua resposta é que ela mostra que a gente parece que nunca teve em melhores condições de responder a isso, né? Tipo, a gente está numa crise sem precedência, mas também em melhores condições para responder essa crise, né? Inclusive, igual você falou, até a colaboração coletiva já tinha entrado na ciência de forma bastante revolucionária antes da pandemia. uhum. Então, a gente já tem Sim, um pouco de ferramentas para chegar exato. a um caminho mais relevante, né? Diante desse desafio que a gente está vivendo agora. Sim, com certeza. Eu acho que dados abertos é uma tendência que, se tipo, tudo der certo, vai crescer muito em todos os campos da ciência, né? Uhum. E acho uma coisa extremamente necessária Uhum. para o desenvolvimento da ciência no geral. Assim, você poder comparar, por exemplo, dados coletados no Brasil com dados coletados em outros países, enfim, uma série de Uhum. coisas, né? A ciência aberta é uma vertente da ciência que dá para gastar muita brisa falando. Uhum. Mas eu acho que essa é uma tendência assim muito forte na ciência e é um ponto muito positivo. Bacana. Acho que se a gente puder sonhar com esse efeito retroativo da colaboração sobre a coletividade, né? Como colaborando a gente pode construir um pensamento coletivo, pode ser bacana, né? Sim. Júlia, não sei, gostei muito da nossa conversa. Teve problemas técnicos. Eu esqueci de botar minha luz aqui, minha cara tá meia escura, mas é divertido, eu amei. Obrigado pela nossa colaboração. Espero que a gente possa Imagina. passar melhor por aí. Eu queria te propor um último desafio para você, para gente, para você recomendar um livro para as pessoas. Tá, eu Assim, de vou bate o último, bate e um que vier à volta. sua cabeça. É, Vou recomendar o livro que eu estou lendo, então. Chama Um Pálido certo, Ponto Azul, do Carl Sagan. certo. Um Pálido de Ponta Azul, do Carl Sagan. Você quer falar um pouquinho Isso. para gente? Como está sendo a leitura para você? Olha, é um livro muito, muito legal. Ele traz uma perspectiva da existência humana do ponto de vista mais minúsculo e insignificante possível. E eu acho que é bastante reconfortante, assim. Tem o lado bom e ruim, né? O bom é que, eu acho, o bom é que os nossos problemas, eles se reduzem a coisas, assim, parece que não é nada. E, e ao mesmo tempo, tá, para algumas pessoas, eu já conversei sobre esse livro, algumas pessoas falam que dá um desespero, de tipo, ai meu Deus, mas é verdade, a gente é muito pouco perto da imensidão do universo, né? Acho que é uma. E ele tenta o livro inteiro mostrar como não tem problema a gente não ser nada, que essa questão do homem ser importante é uma questão que foi sendo construída lá atrás, entendeu? Com teocentrismo, Aham. sabe? De colocar a Terra no centro do mundo, depois o homem no centro do mundo, sabe? Sempre a gente tem que estar no centro de alguma forma. E não é Uhum. assim que as coisas funcionam, né? Então, acho que é um livro muito legal, assim. Tá sendo Tá muito bom certo. ler. Obrigado. Eu agradeço pela contribuição, Eu, pelo apoio, vai ser muito mara. E se esse espaço, se ele continuar existindo, se ele vingar, como diz o outro, ele está aberto para você, para você sempre voltar aí para estar com a gente, tá bom?
Muito obrigada, Ed. Parabéns pela iniciativa, achei ótimo. Obrigado. E que dê tudo certo aí no canal. Obrigado. Eu vou parar a gravação aqui, tá bom? Um Tá beijinho. bom, beijo. Tchau.